Você vê alguém numa foto bonita e fala, por que eu não estou lá? Você vê alguém que está mais em forma fisicamente e fala, por que eu não consigo ser assim? Você vê alguém que comprou um carro novo, você fala, por que ele conseguiu e eu não? Então você vê que mesmo que você ache que não erre, a gente está sempre também errando com pessoas. Porque somos seres humanos. Caim erra na sua oferta e desconta em Abel, que não tinha nada a ver com isso. Mas o tempo todo, nós vamos encontrar na Bíblia o poder de você decidir quem você vai ser. Jacó e Esaú nasceram do mesmo ventre. Foram criados na mesma terra, pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Esaú decide vender a primogenitura e Jacó decide comprá-la. Muitos dizem que Jacó é enganador porque pegou a primogenitura de Esaú, que é mentira. Na verdade foi um negócio, está bem registrado na Bíblia. Ele comprou baratinho, mas comprou. Por um prato de lentilhas. Um irmão estava disposto a vender a bênção e o outro estava disposto a comprar a bênção. Você precisa decidir se você é o que vende ou compra. E depois que ele começa a ser perseguido por Esaú, ele tem que fugir para livrar sua própria vida. E ao fugir, sem saber, ele estava indo justamente, fugindo de uma perseguição, ele estava indo justamente para o lugar onde Deus queria encontrar com ele, Betel. Existem perseguições que Deus permite chegar na tua vida. Existem apertos financeiros que Deus permite chegar. Existem situações emocionais que Deus permite chegar para te tirar da onde você está e te levar justamente para o lugar onde Ele vai se mostrar para você. Amém. Chegando em Betel, acontece algo inusitado. Um anjo aparece para ele, diz a palavra. E eu confesso que se eu visse um anjo assim, real, na minha frente, ou eu iria desmaiar, ou eu iria sair correndo, um dos dois. Porque é fácil você talvez ver coisas espirituais através de visões, mas você vê na sua frente assim. Jacó vê o anjo, e a Bíblia diz que ele agarra o anjo e começa a lutar com o anjo. Você imagina que se você lutar com um policial na rua, você está preso, qual é a coragem que você tem que ter para lutar com um anjo? E quando a alva da manhã, quando o dia foi amanhecendo, o anjo falou assim, eu preciso ir embora. E ele falou, não vou te soltar, enquanto você não me abençoar. Enquanto tem pessoas que deixam ir o que Deus entregou, que foi o caso de Esaú, tem gente que luta até pela manhã para pegar o que nem era dele. Você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser. O que inveja, ou como o apóstolo profetizou antes, o que será invejado. Porque você vai ser uma das duas pessoas. E às vezes não é nem porque você tem algo material, às vezes só porque sua família está em ordem, tem gente invejando você. É. Só porque você casou e está rindo, está feliz. Tem gente que não casou e está invejando o que você conseguiu. Sabia disso? Você vai ser um Caim ou vai ser um Abel? Você vai ser um Esaú ou vai ser um Jacó? Você vai ser uma Ruth ou você vai ser uma Orfa? Ruth e Orfa casaram com dois irmãos. Viviam na mesma cidade, na mesma família. Tinham as mesmas oportunidades e perderam a mesma coisa. Repare como os seres humanos, como pessoas são diferentes. Elas passaram pela mesma tragédia e reagiram de formas completamente diferentes. Anote isso para quem está anotando. As minhas decisões e as minhas reações criam o meu destino profético. As minhas decisões e as minhas reações. O que eu decido no meu dia a dia e como eu reajo ao que Deus permite acontecer no meu dia a dia, cria meu destino, o meu futuro.
O destino de Orfa, ao decidir seguir sua vida depois que seu marido morreu, Noemi falou: olha, meninas, eu não tenho como cuidar de vocês, todas nós estamos viúvas. Viúva, naquela época, nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, estava condenada à pobreza, não tinham filhos, então sigam a vida de vocês. Orfa falou: tudo bem, tchau. E Ruth cita o famoso versículo que a maioria dos cristãos conhece: para onde tu fores, irei, onde tu repousares, repousarei, o teu Deus será o meu Deus. Quem está falando isso é uma moabita que está morando em Moabe, na sua terra, e está falando para uma sogra, sua sogra de Israel, que o teu Deus será o meu. Aqui foi a decisão que começa a mudar a vida de Ruth. Ruth então vai com Noemi para Israel, para a terra da promessa. E às vezes Deus tem que te tirar a terra para outra, porque você tem uma bênção dentro de você, que só é ativada quando você está na terra certa. Abraão tinha uma promessa de ser pai de... Então por que Deus tira ele de onde ele já estava? Porque Ur dos caldeus não tinha promessa alguma, mas Canaã tinha. Então quando Deus acha uma bênção, essa mulher é abençoada, esse homem é abençoado. Quando Deus vê graça em você, geralmente Ele te tira de onde você está e te coloca onde a bênção vai casar com a promessa, para as coisas começarem a acontecer. Só que eu nunca vi Deus pegar ninguém aqui, ó, forçadamente falar: vamos lá, vamos cumprir seu destino, vamos cumprir seu propósito. Decisão e reação. Anote isso, por favor. Decisão e reação. É o que você decide e como você reage. O que você decide e como você reage. Abraão falou: ok, eu vou sair. Vou sair da minha terra, vou sair da minha parentela, vou obedecer. Ele obedeceu, e a Bíblia diz que ele pega Sarai, sua esposa, e mais quem que ele levou com ele? Ló. E quando Deus fala com ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, Ló era parente, ele levou junto. Toda vez que você levar, não mandou, primeiro Deus para de falar contigo. Deus trata até com pecadores, mas não com desobediente. Porque com pecador ele fala por causa do arrependimento. Com desobediente ele falou e você não quis. Aí ele... não. Mas é muito mais sério. Quando Abraão coloca Ló naquele caminho, naquela estrada, Deus para de falar com Abraão. Você pode ver na Bíblia. Ele fala a última vez em Gênesis 12. E só volta em Gênesis 14 a falar com Abraão, que é quando Abraão briga com Ló. Porque toda vez que você botar pessoas que já eram para ter saído da tua vida e você insistir em ficar, vai ter briga, vai ter perda, vai ter confusão, vai ter ferida emocional. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Ló fala para Abraão: olha, tá demais essa briga, Abraão, verdade. Não vamos mais brigar porque nós somos parentes. Faz o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para... e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você consegue imaginar Abraão falando isso calminho? Oi, amado, bom dia. Olha, vamos fazer um acordo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É assim que se fala uma frase dessa? É ruim, hein? Assim, Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, porque eu não quero mais ver a sua cara. E se você for para a direita, pode ir, porque eu vou para a esquerda. Eu te encontrar, não encontro mais. É assim que se fala uma frase dessa. Ou seja, o clima estava pesado. E aí Abraão deixa Ló escolher primeiro. Eram dois lugares completamente diferentes. Um era lindo, parecia os jardins. Parecia uma coisa linda, maravilhosa, abundante. E outro lugar, um deserto. E Abraão dá um passo para trás e falou: você escolhe primeiro. Porque quem conhece o Deus da Bíblia sabe que a bênção vai para onde você for. Não acha que você precisa vir para Portugal para prosperar, ou vir para os Estados Unidos, ou para o Japão, para a Alemanha, ou para o Brasil. A prosperidade está dentro de você.
A bênção está dentro de você. Pode ter uma promessa nesse lugar, mas a bênção está dentro de você. Quem não é abençoado no Brasil porque não sabe trabalhar, não sabe buscar Deus, não é fiel nos seus compromissos, também não vai prosperar no Portugal, não. Quem não dá certo em Portugal não vai dar certo no Japão, não. Não pense. Eu morei nos Estados Unidos. E muita gente fala assim, eu dei certo nos Estados Unidos. Quando a pessoa fala isso, eu gostava de perguntar, você deu certo aqui? O que você está fazendo? Ela, estou fazendo limpeza em casas e começo 7 da manhã, acabo 10 da noite e estou com 4 pessoas que fazem outras agendas debaixo da minha. E no Brasil você fazia o quê? Não, no Brasil eu trabalhava para outra pessoa e ganhava um salário. Eu falei, não, peraí. Então você está querendo me dizer que lá no Brasil você trabalhava 6 horas por dia, aqui você trabalha 14 horas por dia, lá você trabalhava para os outros, aqui você montou seu próprio negócio e você está dizendo que é os Estados Unidos que te prosperou? Desculpa, não é, foi o seu trabalho. Porque se você fizer a mesma coisa no Brasil, você vai ganhar também. Quem pegou isso aí? Muito forte. Estou falando português de Portugal já aqui. Ontem nós estávamos num restaurante, o garçom começou a falar comigo. É garçom que se fala aqui também? O garçom começou a falar comigo, quando ele acabou, eu falei, só um minuto. Gerson, o que ele disse? Eu tenho o meu tradutor de português para Portugal, para português do Brasil. Está difícil entender tudo. Então nós sempre vamos ter que escolher se nós vamos ser uma Ruth, uma órfã. Você imagina que Ruth decide ir com Noemi para Israel, para uma terra estrangeira, outro idioma, outro Deus, um recomeço. E recomeçar é difícil demais. Mas recomeçar pode ser a oportunidade divina de você fazer certo dessa vez. De você fazer melhor do que antes, até porque ninguém recomeça do zero. No mínimo você recomeça com mais experiência, com mais autoridade naquele assunto, sabendo exatamente o que fazer e o que não fazer. E quando você está no lugar onde Deus queria que você estava, Ele faz coisas que não faria antes. Por exemplo, quando Ló sai de perto de Abraão, a Bíblia diz que Deus volta a falar com Abraão e fala, Abraão, ele sim, olha para o norte, estou olhando, para o sul, estou, para o leste, para o oeste, está vendo? Essa é a terra que eu te prometi. Ou seja, Abraão já estava na terra prometida, mas Deus não mostrava isso a ele, porque Deus não queria dar a terra para Ló, queria dar para Abraão. Só quando Ló saiu de perto, que Deus falou, você já está na terra. É aqui, é aqui. Quase você passou. Quase que você andou demais. Ló, em hebraico, significa véu. Tem pessoas que vêm para cegar, para embaçar teu entendimento. E outras vêm para abrir a porta de um novo caminho. Noemi foi esse novo caminho para Ruth. Ó, me acompanha. Vamos para a minha terra, vamos. Pegou Ruth, que teria que recomeçar a vida agora como viúva, sem nenhuma expectativa. E vai debaixo das instruções de Noemi. Noemi fala para ela, bota a sua melhor roupa. Fica dentro daquele armazém, porque o dono da terra hoje vai estar por ali. Noemi estava vendo algo que Ruth não conseguia ver, porque a sua baixa autoestima era muito forte. Eu não sou ninguém, eu sou uma viúva. Nós estamos falando do homem mais bem sucedido da cidade, temente a Deus. O que ele vai querer com uma viúva se ele pode escolher quem ele quiser? Noemi via coisas que Ruth não via. Por isso que Deus vai tirar Ló do seu caminho e vai colocar Noemi no seu caminho. Boaz, quando acorda, o dono daquelas terras, lá em Belém, vê Ruth dormindo aos seus pés. E ele tinha um direito de resgatar a vida de Ruth, e assim o fez. Ele casa com aquela mulher que não tinha esperança de futuro. Ele casa com aquela mulher que não tinha nem sequer autoestima para imaginar que uma coisa dessa poderia acontecer com ela. E o último versículo do livro de Ruth diz, e Boaz coabitou com Ruth e geraram um filho, que se chamou Obed.
E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Às vezes você acha que o que você está fazendo hoje é só para agora. E Deus já está pensando ainda no teu filho, no teu neto, no teu bisneto, nas tuas gerações. Deus às vezes te tira de um lugar para o outro, para que reis procedam de você. Deus às vezes mexe na tua vida em coisas que você nem imaginava que poderiam ser mexidas, porque Ele quer que você conheça o que Ele tem reservado desde a fundação do mundo para a sua vida. E o problema é que pessoas difíceis continuam passando no nosso caminho, e a gente começa a escutar mais as pessoas difíceis do que a voz de Deus. Aqui começa o problema do ser humano. Por exemplo, Deus fala para perdoar o tempo todo. Aliás, uma condicional na Bíblia. O amor na Bíblia não é condicional. Se você não ama Deus, Ele vai te amar do mesmo jeito. Você sabia disso? Fidelidade na Bíblia não é condicional. A Bíblia diz que se o homem for infiel, eu permaneço fiel. Então assim, se você for infiel com Deus, Ele não vai ser infiel porque você é infiel. Se você for infiel, Ele permanece fiel. Se você não amá-lo, a Bíblia diz que Ele te amou primeiro. Agora a Bíblia diz que se você não perdoar, Jesus fala, eu também não te perdoo. É uma condicional. Só para você entender a importância do perdão. E a chave para lidar com pessoas, acredite, é justamente a condicional de Jesus. Vai ter que perdoar. A não ser que você não queira ser perdoado para entrar na eternidade. Porque para entrar lá, você vai ter que perdoar todo mundo que te feriu aqui. Para voltar a dormir, para ter paz, para ter comunhão com o Espírito Santo. Não tem jeito. Ah, mas meu pai, mas um não sei quem, mas foi muito difícil que eu passei. Perdoar não é validar o que a pessoa fez contra você. Perdoar não é aceitar o que a pessoa fez contra você. Perdoar não é concordar com o que fizeram contra você. Perdoar é você se libertar. E não tem jeito. Vai ter que perdoar as pessoas, porque elas vão continuar te ferindo. Elas vão continuar errando, elas vão continuar falhando. E uma hora você tem que parar o processo de dor. O pai da minha esposa, Janine, deixou a casa quando ela tinha 7 anos de idade. Era um bom pai. Ela tem lembranças maravilhosas com o pai, brincando no parquinho, levando na escola. De repente, ele arranjou uma outra esposa, uma outra mulher e desapareceu, fugiu, foi para outro país. E ela perdeu aquele contato e teve uma adolescência muito difícil emocionalmente e financeiramente por causa do pai. Ou da perda do pai. Ela só voltou a ver o pai dela quando ela já era casada. O pai dela não viu a festa de 15 anos dela, não viu o casamento, não viu nossos filhos nascerem. Nada disso. Quando ela já estava na fase adulta, nós resolvemos ir no país onde o pai dela morava e conhecê-lo. E tomamos a decisão de, se nós quisermos viver de acordo com o que o manual de instrução do ser humano diz, e se nós quisermos parar o ciclo de dor para que isso não transfira para os nossos filhos, para que nossos filhos tenham avô, nós vamos perdoar. Porque se depende de mim, eu vou parar o ciclo de dor na minha geração. Se depende de mim, a minha casa vai ter um pacto com Deus e não com os erros do passado. Deixa eu te falar, pregando aqui é muito bonito, mas lá fora é bem difícil perdoar. É muito difícil olhar para a pessoa que te feriu, que te roubou tua oportunidade, que te puxou o tapete, como a gente diz, e você ter que fingir que não aconteceu, liberar o seu coração e deixá-la seguir a vida dela e você seguir a sua. É muito difícil. Mas é a condicional. Não só para você adentrar a eternidade, mas para você lidar bem e ser um especialista em pessoas. Não tem jeito. Se você quer ter um ministério, saiba que tudo que você faz ministerialmente é por causa de uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. Você sabe o que é mais importante para Jesus? As pessoas. E por que você acha, bispo, que é a mais importante? Qual é a prova que ele deu disso?
ele não morreu então pelas coisas materiais. Ele não morreu então... Ele morreu por quê? Por causa das pessoas. As pessoas são tão importantes para Deus que Ele mandou o seu único filho para que toda pessoa que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, se você quer ter um ministério, quem é que gostaria de ter um ministério? Você quer atuar para Deus na vida? Ninguém? Não gostaria de ser um evangelista, um professor de Bíblia, qualquer coisa? Amém? Que susto. Então, se você quiser ter um ministério, você vai precisar entender porque é a coisa que Jesus mais ama. Quem é que gostaria de ter um negócio, uma empresa? Deixa eu te falar uma coisa. Quem são os teus fornecedores? Pessoas. Quem são os teus colaboradores? Pessoas. Quem são os teus clientes? Pessoas. Quem dá dinheiro para a empresa? Quem compra? Pessoas. Então, se você quer ter um ministério, você precisa entender de pessoas. Se você quiser ter uma empresa, você vai ter que entender também de... Qualquer coisa na vida que você quiser ter um destaque, você vai precisar entender muito de pessoas. Não tem jeito. Eu vim aqui para te dar essa notícia. Essa notícia é difícil, que não tem outro caminho. Você precisa aprender a lidar com pessoas, e infelizmente tem todo tipo delas. Tem as que traem, tem as que são leais, tem as que machucam, mas também tem as que curam. Curam com palavras, curam com atitudes, curam com um abraço, curam com uma oração. Tem todo tipo de pessoas e você vai ter que aprender a lidar com todas elas. Tem pessoas que são pedra no teu sapato. Dá para entender essa expressão? Que quando você anda, dói. Mas ela está ali e vai continuar. Porque você escolhe o marido, você escolhe a esposa, mas você não escolhe a sogra, vem junto. É ou não é? Alguém casou aqui por causa da sogra e falou assim, olha, não gosto dela, mas a sogra é tão boa que eu vou casar. Existe isso? Não, você casa, estou apaixonado por ela, estou apaixonada por ele e vou casar. E aí junto vem um monte de pessoas junto. Cunhado, aquele que pede dinheiro emprestado e não paga. Olha Deus falando com você aí. Você escolhe onde vai trabalhar, não é? Você pode escolher, vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali, mas você não escolhe o companheiro de trabalho. Ele está lá já. Você escolhe onde vai congregar, mas não escolhe quem vai sentar do seu lado. Ou seja, muitas pessoas você não escolheu, mas ainda assim terá que conviver com elas. Então, assim como Jesus priorizou dar a vida por pessoas, você vai ter que aprender a lidar com a prioridade de Jesus. Você vai ter que lidar com os ingratos. Você reparou que geralmente a ingratidão vem de pessoas que você mais ajudou? A pessoa não tinha nem o que comer. Você fez tudo, ajudou, dá casa, faz isso, faz aquilo. Do nada a pessoa se volta contra você. É ou não é? Você já percebeu que quem mais te traiu foi justamente quem comia na sua mesa? Até porque só os íntimos traem, os de fora só decepcionam. Se alguém de fora falar mal de mim, eu não vou ficar sem dormir por causa disso. Agora, se alguém que come na minha mesa, só os íntimos traem, porque eles têm proximidade emocional suficiente para trair. Os outros não, os outros só decepcionam. Quem traiu Jesus não foi Herodes. Quem traiu Jesus não foi um soldado romano. Quem traiu Jesus não foi fariseu. Quem traiu Jesus foi um discípulo, um apóstolo. Alguém que estava de igual para igual, comendo na mesa com Jesus, tomava as decisões com ele. E quando é que foi que você viu Jesus, o nosso maior exemplo, falar: brincadeira, Judas fazer isso, que absurdo, dei tudo para esse menino? Você já viu Jesus reclamando de Judas? Hã? Ele ensinou isso quando ele viu os 70, ele falou: se te receberem, entra na casa e dá o teu melhor. Se não te receberem, o que Jesus nos ensinou a fazer? Sacode o pé dos pés e segue o teu caminho, irmão. Te traiu? Que pena, puxa, amava você. Deixa cair uma lágrima, limpa e bum, segue o caminho. Foi isso que Jesus nos ensinou. É isso ou não é isso? Jesus nos ensinou. Porque o meu propósito
não vai parar porque outras pessoas que estavam do meu lado não descobriram o seu propósito. O meu destino